Hoje aqui no comentário do Evangelho vai ser o capítulo 10, bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Interessante esse trecho, porque ele fala, e vou reprisar esse trechinho aqui, ó. Aquele que estiver sem pecado, lhe atire a primeira pedra, disse Jesus. Esta máxima nos faz da indulgência um dever, porque não há ninguém que dela não tenha necessidade para si mesmo. E eu estava ouvindo a fala anterior aqui, eu só lembrava disso, porque há muitos anos, um senhor que era palestrante no Centro Espírita, ele fez isso aqui para mim. Quando você aponta para alguém, é um dedo para lá, você conhece muito bem o erro do outro, porque ficam 3 dedos apontando para você. E aquilo, eu já vi inclusive que eu dizia isso em casa e as pessoas se sentiam enraivecidas, porque dizia assim, é porque você não quer assumir o erro. Eu digo, não, eu só estou repetindo. Se eu acho um erro com muita veemência no outro, é porque ele está muito enraizado em mim. E aí vem o que eu estava falando no início sobre meditação. A doutora diz que gosta de ler, né? Um dos autores que mais me impactaram nos últimos tempos foi Jiddu Krishnamurti. O primeiro livro que eu li foi Liberte-se do Passado. Então, mas quem conhecer, se você tiver esse dom para o profundo, você vai se identificar com Krishnamurti. Então, porque ele faz uma fala que é como um espelho profundo, sabe? É difícil você ler Krishnamurti e não se enxergar. E dói. Entende? E dói. E dói mesmo. E quem me indicou foi quando eu conheci pessoas dentro dos grupos de codependentes anônimos. E eu falava, uma pessoa disse, rapaz, você já leu Krishnamurti? Não sabe nem como é que escreveu. É Krishnamurti. Isso aqui aí fui procurar e quando eu me impacta. Tanto que eu ainda estou com mais uns 15 lá em casa para dar continuidade. Eu dei uma parada, que eu paro às vezes, porque eu sei que aquilo ali vai mexendo comigo. Ele faz um processo, esse processo de se ver, né? Ele faz da gente uma vida de meditação. O que é uma vida de meditação? Não é aquela meditação parada, é que você fica olhando para tudo e vendo que de fato você é a trave que está no seu olho. De fato você é a lente. De fato o dedo que aponta é porque é você. Sou eu. Então dói. Por isso que eu estava ouvindo as falas e eu tenho falado um tempo para cá, que quando a gente começa a se olhar com honestidade, tentando chegar ao máximo de honestidade possível conosco e com Deus, nós conosco, nós com Deus, a gente vai descobrindo coisas dentro da gente que é necessário muita misericórdia. Eu já estou passando, a coragem é para entrar. Mas depois que a gente começa a entrar, a gente vê tanta coisa dentro da gente. Desejos distorcidos, sabe? Uma ganância que não tem fim, inveja, sabe? É tanta coisa que a gente vai olhando. Quando você começa a ler aquilo, quando você começa a participar desses grupos, que você começa a partilhar suas próprias emoções. Eu me lembro que eu via, vocês já viram concreto duro? Concreto é uma massa de mais cimento e menos areia, né? E muita pedra. Ele duro, ela fica lisa e é muito duro. Para mim era como se aquela, e quem já viu concreto mole, né? É só as pedrinhas dentro daquela massa mole. É como se aquela estrutura de concreto, que era eu, que estava firme, começasse a ficar mole. Cada pedra, para mim, é como se fosse uma imperfeição. Só que a gente não vê todas as pedras, sabe? Eu vou vendo uma pedra que vem, ela não falou aqui que é devagar.
A gente vai vendo uma pedra, uma outra pedra, mas cada pedra que vê dói tanto. Dói tanto. As minhas pedras do meu concreto que estão se derretendo, elas não parecem ter um processo finito. Eu não consigo ver. Eu vejo oscilações. Entende? Então, quando você diz assim, olha, é como você diz assim, eu consegui. Eu não consigo ver assim em mim, ainda. É o nível das imperfeições. Por isso que eu estou falando do nível de misericórdia. Eu pareço que estou bem, aí vem exatamente Deus, é o Deus que nos desconforta. Deus manda uma situação que é a situação, entendeu? Para me desconfortar mais. E às vezes eu pareço bem, muito bem. Mas às vezes, outras vezes, eu só pareço que pareço bem. Dentro de mim está fervendo, está doendo muito. Ou seja, eu estou fazendo para os outros verem, mas eu não resolvi. Porque dói. Ainda dói muito. E aí é um tipo ruim que há, sabe? Porque aquilo fica se mexendo dentro da gente. E a gente querendo dizer que não tem mais, não está nada acontecendo, porque a gente já superou aquilo, mas está rolando entende? Está rolando uma DR dentro da gente profunda. E a gente fica tampando aquilo ali, tampando, sabe? Acho que a coisa que eu acho mais parecida é quando eu tive uma abscessa aqui no braço. Não sei se vocês já tiveram abscessa. Não deu mais porque o cara fez uma cirurgia, tirou lá, disse que tem que tirar lá no fundo. Era o seguinte, vez por outra aquilo ali começava a inflamar. Já tiveram abscessa? Inflama. Dói. Aí você chega lá no cara, o cara só vai passar assim uma faquinha assim, um saio, ó. Aí acabou a dor. É assim, é uma coisa que a gente esconde, que a gente diz assim, ó, resolvi isso aqui, tem que eliminar. Aquilo ali fica lá dentro. Doendo, aumentando, é assim, doendo, aumentando, e você assim, rapaz, será que se eu não fizer nada, aquilo ali vai se estourar por si só? Será que essa dor não vai passar por si só? Não vai. Aí é um momento difícil. Por isso que eu digo assim, às vezes a gente quer apressar as coisas, a gente quer dizer que a gente já é acabado, mas a vida não tem um processo de acabado. O viver é estar aprendendo. Não dá para dizer eu aprendi, eu não consigo dizer mais isso. Nos Anônimos ele falava assim, quando o Bill cria o Alcoólicos Anônimos com o Dr. Bob, ele aprendeu 4 passos com os evangélicos de Oxford. Só que ele disse, não dá certo para nós, porque o evangélico, ele diz, ele quer ser perfeito. Ser perfeito como meu pai, né? E ele dizia, nós temos que trabalhar o aperfeiçoamento, porque o nosso egoísmo é muito alto. Aí o Bill disse, nós não trabalhamos perfeição, nós trabalhamos aperfeiçoamento. Eu acho que é mais adequado no nível evolutivo que eu estou, trabalhar o aperfeiçoamento contínuo e não chegar e olhar para mim e dizer, é perfeito, tá bom, resolvi, cheguei lá. Por quê? Porque vem uma rasteira. Isso é um mundo de provas, expiações, vem um teste. Vem um teste, vem outro teste, sabe? Mas porque talvez eu me precipitei em querer dizer para mim mesmo que eu estava curado. Isso é interessante que eu tenho aprendido na literatura dos anônimos, nas partilhas, nas revistas. Porque diz assim, essas doenças de anônimos, ele dizia, são incuráveis, progressivas, irreversíveis, de efeitos fatais, mas que antes de matar desmoralizam. Tanto vale para o alcoólico, quanto para o drogadicto, quanto para o cara que tem problema com a emoção. E era um debate muito interessante, porque eu dizia assim, olha, eu acho que não tem cura. A pessoa disse, como assim? Eu disse, porque o meu ego, no nível de egoísmo, egocentrismo, ele está muito adoecido. Quando eu digo que ele está bom, aí ele acha que não tem mais nada a aprender, porque ele já aprendeu. Então eu disse, gente, para mim, eu prefiro dizer assim, não tem nesta encarnação cura. Eu preciso nessa encarnação estar sempre vigiando e orando. Eu tenho que estar em recuperação. Eu não sou recuperado. A cada 24 horas é um exercício
de me enxergar e me cuidar. Não tem batalha vencida. Isso tem me mantido. Em tudo. Todas as minhas adicções, todas as coisas que eu vou fugindo. Como eu disse, eu estou extremamente recaído em comida. Hein? E estou prestando atenção. Renato, eu não vejo. Eu estou prestando atenção. Quando você começar a ver, porque aí eu já estou na lama, rodando pelo chão. Estou olhando. Eu tenho que olhar, ver, não me sentir culpado, assumir a responsabilidade. Daí eu tenho que ser misericordioso comigo. Porque eu estou jogando o jogo da sinceridade comigo e com Deus. Não posso enganar Deus. Não mais querer, né? Porque nunca enganei, mas querer. Então toda vez que eu fico triste, ou fico ansioso, ou fico com raiva, eu estou vendo que a minha doença emocional que cresce. Como assim? Porque a racionalidade toda me leva a um ponto em que eu percebo que eu não sou o Criador. Quem é o Criador para nós? O nome dele para nós é Deus, né? Eu não sou Deus. Então, quando eu me angustio ou me enraiveço, não estou dizendo que eu vá perder meus sentimentos, mas entenda, tem várias formas de sentir, mas eu extravaso muito com raiva, com angústia, com medo. Isso tudo é uma incompreensão de que existe algo além de mim, que a gente aprendeu a chamar de Deus, não é não? E por que eu estou falando isso, que eu digo isso para mim? Porque senão eu fico com raiva, porque as coisas, não é porque eu estou com raiva das coisas, entende? Eu estou com raiva porque as coisas não acontecem como eu quero. Sou Deus. Eu estou triste porque as coisas não acontecem como eu quero. E gente, não é brincadeira não. Eu dizer para mim muitas vezes, Renato, as coisas não são como você quer. Renato, mas não é óbvio. Meu filho, eu digo isso para mim todo dia. E quando eu vejo, eu estou de novo querendo brincar de ser Deus. E eu não sou. Eu não sou. Eu tenho que fazer o máximo aí no meu processo de recuperação, de restauração contínuo. Como dizia o mestre de Ho'oponopono, do mestre Hermógenes, né, do yoga, ele dizia: entrego, confio, aceito e agradeço. Você faz isso? Eu não consigo fazer isso em plenitude. Eu compreendo que isso é o correto, é o adequado, mas quando eu vejo, eu não entrego. E quando eu digo que eu entrego, quando eu vejo, eu quero pegar de volta. É muito massa, né, o terceiro passo de Anônimos. Entrego minha vida e minhas vontades nas mãos de um poder superior a mim mesmo. Lá, se não acreditar em Deus, tem que acreditar que tem alguma coisa acima de você. Porque ele já sabe que a doença emocional, o egoísta, o egocêntrico, ele vai sempre querer brincar de ser Deus. Ele quer ser amado sem ele fazer nada. É isso. Você imagina no que eu atuo, que eu dependo de várias pessoas e eu me revolto quando sai uma decisão que eu não gosto. Só que antes, qual a diferença maior de antes para hoje? Antes eu me dava, eu me comprazia com isso, entende? Eu achava que era isso mesmo, entendeu? Eu vou esculhambar, que tá todo mundo errado, que eu tô certo, entendeu? Eu sou Deus. Nenhuma vez eu me lembrava, na hora da minha raiva, eu estava extravasando, né? Eu achava que o bom é botar isso aí para fora. Não é isso aí. O bom é compreender o que está acontecendo e compreender que eu não sou Deus. Não é ficar esculhambando os outros, nem esculhambando o mundo, porque o mundo não é como eu quero. Isso é doentio, isso alimenta a minha doença emocional.
E eu passo por isso constantemente. Agora, como eu disse, antes eu me comprazia, eu achava que era isso mesmo. Hoje não. Eu paro, também não boto a peneira ou endureço o meu concreto, entende? Eu fico olhando, olha, isso aqui é isso. Renato, sabe como é o nome disso aí? Doença emocional. Sabe como é o nome disso aí? Você é egoísmo. Sabe como é o nome disso aí? Egocentrismo. Você quer que todo mundo perda e só você ganhe. Isso é mentira. Eu converso comigo todo dia. Quinta-feira eu estava aqui. Sexta-feira eu recebi uma decisão que não tinha nada a ver, entende? Eu estou trabalhando essa decisão dentro de mim desde quinta-feira. Desde sexta. Acorda de madrugada. Mas você pensa que eu acordava e ia ligar Netflix e olhar o celular e dizer, não, eu vou começar logo a meditar. O que é que está acontecendo? É isso, é isso. Aí começa, meu filho. É como você, sabe, tem uns psicólogos que falam da criança interior, não é isso? Meu filho, vem cá. Eu mesmo, chega para mim, meu filho, vem cá. Você não é Deus, meu filho. Do mesmo jeito que você é meu filho, a parte lá que fez, também é meu filho. Por que só você vai ganhar, meu filho? Não é assim. Quando você ganha, você fica feliz e o outro lado fica triste. E quando o outro lado ganha, que fica feliz, você que era para estar compreendendo, se revolta. Não existe esse mundo, meu filho, em que só você ganha. Eu me revolto ainda com isso. Mas quando eu vejo qual é a diferença, eu não me comprazo mais. Quando eu vejo que nasce uma revolta, eu já vou, epa, isto ali é revolta. Essa revolta é uma incompreensão. Isso é ilógico, é irreal. Nós estamos falando de uma fé, foi falar daqui a pouco, raciocinada, isso é ilógico. As coisas não acontecem como eu quero. Mesmo eu fazendo certo ou eu fazendo errado, as coisas são como Deus quer, porque eu posso estar fazendo certo agora, mas tem uma lição muito maior que Deus está querendo me ensinar e que Ele diz de outra forma, eu não aceito, porque o meu egoísmo está muito alto. Ele me chama para o cantinho, ele me faz perder uma ação, me faz perder um emprego, me faz perder um monte de coisa, pois é assim, porque quando a gente está com um monte de coisa, a gente diz para Deus o quê? Que não tem tempo, ele fica chamando a gente para conversar e não tem, aí ele senta você, lhe adoece, você fica sozinho, mas agora pode me escutar? Ah, senhor, agora eu posso te escutar, porque eu estou querendo até que o senhor me tire aqui dessa cama. Assim a pessoa escuta, né? Pois é. Olha, eu queria te dizer que esse caminho que você está indo não é bom. Isso acontece com vocês? Qual é a raiva que vocês têm que não é isso? Qual é o medo que vocês têm que não é isso? Que eu estou falando de vocês, eu estou dizendo para mim, eu estou dizendo para mim. Eu digo assim, vocês, vai ser Renato, é isso. Tudo se resolve quando a gente compreende que não é Deus. E que a gente compreende que existe Deus, não é não? Porque não é que a gente vai vibrar quando a gente perder, mas a gente vai ter ao menos serenidade. Isso é, Senhor. Eu sei que o Senhor quer me ensinar alguma coisa. Vamos lá. Mas bate o desespero. Bate o desespero. Ora eu estou confrontado com uma coisa, ora eu paro assim, eu sinto que eu estou morrendo de medo. Vocês já sentiram medo? Sim, do nada, tá tudo beleza de manhã, sentou depois do almoço com a barriga cheia, para e fica com medo. É isso. O que você vai fazer com esse medo? Entende? Então, é como eu falei, né? Quando a gente começa a querer ter essa honestidade, começa a amolecer o nosso concreto e começa a ver cada pedrinha, uma hora a gente começa a dar nome a cada pedrinha, mas não é na hora não. Demora, a gente vai aparecendo. Eu falei para vocês um dia que eu estava numa reunião de codependentes e uma senhora, talvez muito parecida com a doutora ali que falou há pouco. Eu nunca esqueço disso, ela estava fazendo uma partilha dela, ela dizendo assim, poxa, ela tem 50 anos
e tinha na época, né? E dizendo que trabalhava com meninas mais jovens, e ela tinha sido aquela que era muito bonita, que não sei o que, e achava que havia um idadismo, uma velhofobia, que ela não chamava mais tanta atenção, mas que as outras meninas chamavam. Enfim, ela começou a colocar aquilo tudo para fora. E ela dizendo que tinha uma menina mais jovem que tinha entrado e que ela dizia assim, por que a menina tentava fazer amizade com ela e ela se trancava para a menina? E ela disse assim, poxa, eu não sei o que, eu tenho uma resistência a essa menina. Será que eu tenho inveja dela? Ela falava sozinha, não é assim não, partilha. Será que inveja dela? Será que é porque ela é mais nova? Será que é porque os meninos mais jovens estão chamando ela para ir tomar unha e não me chamam mais? Será que é por isso? Ela começou a colocar aquilo para fora e eu achei aquilo assim de uma honestidade. Nunca na minha vida, nunca eu tinha visto uma pessoa dizer assim, será que eu estou com inveja? Gente, aquilo ali foi um dia, sabe, meu concreto, que eu estava querendo abrir ele batendo com o martelo, já bateu em concreto. Quebra não, é difícil. Ele amoleceu. Não precisava bater. Todo dia, quando eu penso em qualquer pessoa que me faz resistir, que eu resisto, eu só penso a primeira coisa, será que eu estou com inveja? Nunca tinha feito isso. Eu nunca tinha feito isso. E eu começo a bater sempre, agora eu sempre sabe o que é botar lentes? Eu boto ali da inveja. Será que eu estou com inveja? Não é olhar, dizer se é bom ou se é ruim. Eu quero saber se é, não é real, é inveja. E aí as coisas vão surgindo. Vão surgindo. Aí sim eu vou vendo que no processo de recuperação, de restauração, elas vão surgindo. Aí quando vem novos confrontos, eu vejo que eu lido melhor. Mas porque eu dou o nome talvez mais correto ao que está acontecendo. E às vezes o nome é uma coisa que antigamente eu condenava em mim, que eu dizia que só quem tinha era os outros, por exemplo, que é inveja. Quem é que tem coragem de dizer para os outros, eu tenho inveja? Aquele, sabe, o filho, todos que tem um primo rico, né? Tem assim, né? Aí pronto, você foi o criado comparado, o pobre criado comparado com o primo rico. Você tem inveja dele, foi trabalhado aquilo ali em você. Lá no fundo tem uma vontade que ele quebra e você se dê bem para dizer, agora eu sou o primo rico. Quem é que vai dizer para os outros que tem isso dentro de si? A pessoa diz, não, por quê? É porque psicologicamente, porque é culpa da minha mãe. Meu irmão, eu quero saber o seguinte, você já entendeu que o que está rolando aí dentro, o nome disso é inveja? Não importa quem foi que mudou. Você agora já é adulto, maduro, tem livre arbítrio, compreensão adequada. Olha para isso como que é. Não diz que é ruim nem que é bom. Olha para isso, por isso que eu digo, tenha misericórdia, mas olhe. Para começar a trabalhar. Veja que o processo dentro de você está sendo um processo muito mais de querer ser mais do que os outros, desde essa época dessa comparação, do que querer ser melhor do que você mesmo. Eu acho que um dos maiores problemas que talvez eu tenho visto, só que eles vão aparecendo, ele vai sendo desenhado nas situações, é isso, eu vivo querendo ser mais. Agora de novo, eu não posso dizer assim, você faz, você não faz, eu estou dizendo para vocês que eu tenho descoberto isso dentro do meu processo, que não está acabado, e eu só posso dizer para vocês que bom que hoje eu estou conseguindo, porque eu não via, entendeu? A culpa é tua, a culpa é da minha mãe, entendeu? A culpa é da minha cor, do meu sexo, da minha condição social. Estou conseguindo acompanhar o raciocínio? Por isso que a gente está colocando, né? Não julgueis a fim de que não sejais julgados. Aquele que estiver sem pecado, lhe atire a primeira pedra. Eu tenho que ser muito claro com isso. Mas de novo, não é me comprazer com meus erros.
Mas também como é que eu vou saber se tem erro, se eu só quero ver o erro nos outros? Eu acho que eu só vou encontrar uma pessoa curada no dia que eu ver alguém que não seja uma pessoa que é impassível, ou seja, seja uma pessoa que tem sentimento, mas que ela não se desespera quando acontecer uma coisa, nem para ficar com raiva, nem para ficar triste, e nem precisa extravasar. Do lado do extravasar, da alegria, vem a depressão, porque não precisa disso. Equilíbrio nas relações. Como eu não conheço ninguém que é assim, então eu acho que todo mundo tem problema. Um dia, quando era jovem, eu também li um livro que me marcou muito. Chama-se O Alienista, do Machado de Assis. É exatamente a história. O cara era um estudioso na Europa sobre gente doido. Aí ele chegou, montou uma casa, era o doutor. No final da coisa, tá todo mundo, ele ganhou tanta moral, que quem ele identificava que tinha problema emocional e mental, ele botava preso dentro da casa das portas verdes. Quando ele veio, ele estava sozinho fora da casa. Aí ele olhou e disse assim: rapaz, se todo mundo é doente e só eu sou bom, talvez eu esteja errado. Bota todo mundo para fora e fica preso lá dentro. Não tem essa pessoa. Mas a precipitação da gente faz a gente querer dizer assim: já sou sarado, já sou curado, já estou bem. Mas a gente oscila, gente. Ou vocês não oscilam? Sim. Mas a gente tem vontade de dizer que não oscila. Olha, agora eu não bebo, então eu sou bom. Mas quem disse que amanhã eu não posso recair? Olha, agora eu perdoei, eu aguento tudo. Não sei. Olha, aconteceu essa situação aqui comigo. Eu fico tentando identificar o que é. Às vezes você nem chamar se é perdão ou não. Você diz: olha, eu sei que não está latejando dentro de mim. E eu estou convivendo com a pessoa. Se o nome disso é perdão ou não, eu não sei. É isso que está acontecendo só por hoje. Eu vou andando. Sabe? Porque um dia me perguntaram assim: Renato, nesse teu processo de recuperação, se fosse para te dar uma nota de 0 a 10, tu botava o quê? Eu disse 5. Aí o cara, mais 5. Eu disse: porque se eu botar na minha cabeça que eu já tirei 10, é provável que o egoísmo volte tão alto que eu diga assim: você não precisa mais de processo nenhum, porque você já tem nota 10. Ele disse: olha, para mim eu quero é 5. Para todo dia eu continuar sabendo que existe o 10, pelejando pelo 10. Porque 10 na cabeça de muita gente enlouquece a pessoa. Tá vendo gente que tem medo de ganhar na lotaria porque tem medo de desgraçar a vida todinha? Uma vez eu vi numa partilha de alcoólatras, o cara falando que ele foi comprar a Mega Sena acumulada no final do ano. Ele estava tão focado, ele estava com 40 anos que ele não bebia. Era um homem que tinha dado um chute na barriga da mulher dele, grávida, bêbado. Toda loucura esse homem fazia. Tinha 40 anos, o filho dele já era um oficial, tudo, sabe, ele sem beber, tudo. Ele foi trabalhando o egoísmo dele, as coisas, tudinho, e não bebia. Aí ele estava pensando na vida dele toda legal, conseguiu seguir carreira, se aposentou, tudo direitinho. Aí pensando, né, rapaz, mas se eu ganhasse na Mega Sena, costumava comprar. Mas num dia ele chegou lá e disse assim: rapaz, quando eu fui o bilhete na lotérica, eu tinha costume de fazer, mas eu pensei assim: rapaz, mas se eu ganhar. Ele disse que começou a vir cada pensamento distorcido na cabeça dele, se ele ganhasse. Que ele pensou: rapaz, será que Deus não está, né, dizendo que eu vou recair? Ele disse que pensou e disse: poxa, eu entrei aqui nessa irmandade há 40 anos, mudou a minha vida, da minha família, mudou tudo, e agora 40 anos depois, na hora que eu pensei que eu podia ficar rico, só pensar em ficar rico, eu já pensei tanta loucura que eu pensava. Quantos anos atrás? 40 anos atrás, que ele disse que ele pegou o cartão, rasgou todinho e foi para casa. Ele disse: vim para cá para a reunião. Eu disse: joguei não. Ele ficou impressionado. Como é que pode? 40 anos ele pensava que estava
curado. Porque o alcoolismo não é uma questão de álcool, entende? É uma questão de egoísmo. E disse, os meus pensamentos, parecia que eu tinha a idade do dia que eu entrei aqui. Ele disse, toda besteira que eu pensava quando eu deixei de beber, 40 anos depois, quando eu pensei que eu podia ficar muito rico, os pensamentos voltaram. Ele disse, com certeza eu ia acabar com a minha vida. Ele disse, tinha pago o cartão, rasgou todo e jogou no lixo. Disse, vou mais jogar não. Ele ficou com medo. Aí você pensa assim, talvez, que fraqueza, né? E eu pensei assim, que fortaleza, né? Ele conseguiu, mesmo 40 anos depois, já o Senhor, ele viu que ele ainda tinha limitações e viu que tinha coisa que ele não dava para ele, e ele não foi, meu amigo. Renato, mas e se ele, se ele fosse, não era ganhar, não era? Pois é, vai que ele estava certo que ele ia ganhar mesmo. Ele pensou, tudo que eu ganhei na minha vida, paz, virei marido de verdade da minha esposa que eu nunca fui, virei um filho da minha mãe que eu nunca fui, eu era um bêbado, ele disse. Virei amigo. Ele disse, não dá certo para mim. Não dava por quê? Porque ele disse, porque ele viu o que é que ele estava pensando e desistiu. Ari, Carmen, Aline. Boa noite, boa noite. Estão percebendo a profundidade? Isso para mim assim, são coisas que só Deus manda. Porque é ter a plena compreensão de si, independentemente da idade que tem, do tempo de recuperação que tem, da pessoa olhar para si e ver as próprias limitações. E dizer para si, eu não posso, isso aqui eu não posso. E qual é o problema nisso? Eu que frequento centro espírita, frequento igreja evangélica, frequento várias coisas, frequentado, eu vou mesmo. Aí uma pessoa perguntou assim, olha, e você é crente? Eu digo, e qual é o problema? Mas se você me falasse isso 10, 15 anos atrás, eu ia ter vergonha. Hoje eu penso assim, rapaz, se você está me dando um conselho, é bom? Eu quero saber como é que você vai me chamar. Tá bom. Ah, você aqui é barriga branca, pode ser a barriga que for, sua mulher que manda em você, pode mandar quem for, se for para fazer o que é bom, que vai fazer bem, por que eu não obedeço? Quantas vezes a gente deixa de escutar uma pessoa só porque a gente não quer ser tido como dominado? Quem já passou por isso? Tá vendo? A questão de se comparar. Não, tá certo, eu calar a boca e vou tentar fazer. Rapaz, é um doido no meio da rua que diz, tá correto, eu tenho que calar a boca. Pode ser meu filho, pai, isso aqui tá errado. Se eu tiver em recuperação bem, eu vou fazer como esse cara. Eu vou dizer, se tá errado, meu filho, tá errado. Não posso dizer para você que tá certo. Tá errado. Qual é a vergonha disso? Não importa, né? Hoje eu estava numa discussão com o senhor, ele falando que ele não queria cuidar mentalmente. Discussão, eu digo, uma conversa. Ele disse assim, eu estou vendo que você é crente. Quer dizer, ele tem um preconceito profundo com a pessoa que ele diz que é católico. Eu disse, não estou conversando, ninguém está nem falando disso. Estava falando porque a pessoa vai ficando idosa e não quer mais fazer nada, e assim vai se fechando a lei. E eu dizendo que ele tinha que fazer coisas para cuidar da mente dele e tudo, ou lei, nós não aceitávamos. Porque eu já tenho 80 e tantos anos, e não sei, e eu fui falar e disse, é porque você é crente mesmo. Eu pensei, será que ele pensa que está me... Ah tá,
bacana. Deu vontade de rir, eu não ri porque eu achei que ele ia ficar com raiva, né? Mas não importava qual era o sentido dele, se você faz uma coisa boa, eu estou com você, sabe? Pronto, não importa. Mas assim, o egoísmo faz a gente querer ter a preponderância. Quando você diz assim, Renato, eu assisto a sua página, eu penso assim, que seja Deus na forma, uma das formas que eu concebo como Jesus Cristo, que chegue no seu coração. A preponderância é de Deus, não meu, não meu. De Deus, não é isso, né? Que seja Deus. Por isso que fala assim, toda honra e toda glória ao Senhor. Tem isso que nós sejamos instrumentos, mas só que dentro da gente, não raro a gente se vê querendo ser preponderante. Querendo que a honra e a glória seja nossa. E aí, logicamente, a gente vai ter mais ou menos raiva. A gente vai ter raiva quando fizer uma coisa por uma pessoa e a pessoa não agradecer. Porque você é mal agradecido. Nada com isso, eu não fiz para você não. Eu fiz porque eu entendi que era o correto a ser feito. Você me agradecendo ou não. Mas não, dói na gente, porque a gente quer ser reconhecido. Porque exatamente a gente quer ter a preponderância e lá no fundo a gente quer ser Deus. Ou nunca passaram por isso, de se sentir chateado porque não recebeu um agradecimento ou um elogio? Eu já passei por isso muitas vezes. Se a gente não disser isso, gente, como é que a gente vai poder reformar alguma coisa se a gente chegar aqui dizendo que já é santo? Se você é santo, você está pronto para morrer. Porque essa encarnação não tem mais nada para te ensinar. Morra. Porque se eu tivesse em nível de santidade, o que eu estava fazendo aqui? Se aqui é uma escola de provas, expiações. Eu já passei por isso. E quando eu não presto atenção, eu passo, porque eu quero às vezes ser reconhecido. Mas ao mesmo tempo que eu vejo isso, eu não posso me condenar, entende? Eu tenho que ter misericórdia comigo. Sério, isso aqui faz parte ainda da minha doença emocional, do meu egoísmo, da minha falta de maturidade espiritual. É isso que está acontecendo, Renato. Tudo bem, Renato. Esse sentido nunca vai ser santo, né? Não vai ser. Quando a gente começa a se reconhecer, é um primeiro passo, né? Porque se transforma. Quando a gente não se vê, porque a gente condena certos sentimentos, aquilo fica de novo dentro do teu concreto, sabe? Batendo e doendo como o pus dentro do abscesso. Dói, só porque você condenou aquilo e não quer que aquilo saia. Veja, se você tem um desejo mais louco que seja, é seu, veja ele. Depois você vai saber o que vai fazer com ele, mas veja ele. Já aconteceu comigo. Eu reconheci que eu estava, meu Deus, será que eu estou com inveja disso? Tira isso de mim, Jesus, eu não quero ter inveja. Eu mesmo falando comigo, entendeu? Porque eu percebi que ele estava tendo sentimento de inveja. Mas não é libertador falar? Onde é que você vai falar um negócio desse para ninguém? Na mesma hora, meu Deus, será que eu não tenho inveja? Tira isso de mim, que eu não quero ter inveja. A única coisa que eu tenho feito é, eu procuro fazer como o Clarencio disse, não julgo nem condeno, nem em mim, eu vejo. Quando eu digo assim, eu vejo, olha, Renato, isso aqui é inveja. Eu não digo, tira isso de mim, Senhor. Não, eu começo a tentar olhar para a inveja e entender por quê, entende por quê? Aquela inveja é como um desenho, uma imagem, são pixels, são vários pontinhos. Quando eu começo a olhar para ela, eu vou vendo as coisas que formam ela, entende? Aí ela se desmancha. Porque eu vou ver que lá no fundo tem outras coisas. Talvez lá no fundo tem uma baixa autoestima. Tem uma falta de alto amor. Entende agora? Aí ela se desmancha. Não precisa dizer, tira isso de mim, ou inveja, você não presta. Minha irmã, inveja, ela é minha, está comigo. Não é boa nem é ruim. Ela faz parte de mim. Agora, quando eu olho para ela, ela muda. Ele fala que uma inveja branca. A que eu estou falando é essa inveja, porque hoje ninguém fala mais branco e preto por questões de preconceito, né? Assim, né? Porque o pessoal falava nesse tom que era para dizer que era bom, né?
Mas a grande discussão é essa, a inveja que eu estou falando, é essa inveja que o pessoal hoje, é como se fosse o que a gente tinha como algo sujo, entende? Ela existe. Eu acho que a inveja branca é inveja. Só que eu não coloco nem ela, nem nesse sentido, nem de uma, nem de outra. Eu só olho assim, é inveja. Está dentro de mim. E eu olho, e quando eu tenho olhado para as coisas como elas são, tentando ver como elas são, é como eu digo, quando eu vou olhar é como a televisão, quando você chega bem pertinho são só pontinhos, entende? Aí vai se desmanchando. Ela se transforma. Mas primeiro você tem que ver ela. Sem dizer que ela é boa ou sem que ela é ruim. Mas entender. Por quê? Várias vezes, nessas minhas observações, depois desse dia, foi um start. Eu olho para mim e digo, isso aqui é inveja. Eu não digo mais assim, Deus tira, isso é ruim, isso é bom, né? Isso aqui eu não disse aqui, de cara. Que está batendo na porta, o nome dessa mão que bate na porta é inveja. Eu fico olhando para ela. Eu não sei, eu acredito que seja, né? Eu acredito que tem. Agora, de novo, né? É como nos anônimos, eu não posso dizer que você é alguma coisa. Você é que tem que ver. Você é que tem que reconhecer. De novo, não é se comprazer, dizer que ela é boa, e nem se condenar, dizer que ela é ruim. Mas aprenda a se ver. Que a gente se transforma. A gente está, como eu disse, a gente está um concreto, a gente concretou tudo que a gente foi ensinado a dizer que era ruim dentro da gente. E aquilo ali está destruindo a gente, porque está latejando e não consegue sair, entendeu? Era só deixar ver e sair, vai-se embora. Muda. Mas eu não via, sério, eu não via, nunca passou pela minha cabeça um tema como esse. É um tema tão delicado, a maioria das pessoas vai rejeitar. Você uma pergunta, a pessoa diz que não tem, que é os outros que tem, entende? Inveja, a pessoa... E quanto mais eu me olho, mais eu vejo que é uma coisa muito comum. Comum. E quando eu vejo mais, vai se diluindo. Quando eu vou atrás de novo, aquilo não está mais lá. Passou. Estava lá porque eu prendi. Porque eu prendi quando eu disse que ela era da qual eu, que ela era ruim, porque ela prendi, eu prendi. Quando eu olhei, eu soltei. Pronto. Muitas vezes a gente fala coisas que a gente acha absurdo dizer. Mas depois a gente vê que nem pensava aquilo que disse. E aquilo ali foi embora, a gente soltou, entendeu? É nesse ponto, por isso que eu estou dizendo que eu acho que o Evangelho, né? Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Quando a gente assume o papel de aprendizado contínuo, de reforma íntima, de se ver como a gente é, sem julgar e sem condenar, entende? Ou seja, nem julgar dizendo que é bom e nem que é ruim, nem condenar, entende? Mas olhar o que tem dentro da gente, a gente primeiro vai ter que ser misericordioso, porque tem muita coisa que a gente não vai gostar. Tem muita coisa dentro de mim que eu fui educado a não gostar. Mas quando eu olho, aquilo ali me dá uma transformação. Chegou aí, Zô? Já está olhando. Ana Patrícia e Luísa Clara. Então, para encerrar, né, dado o horário, acho que foi bem, de minha parte, né, foi isso, né? Mexer, nós estamos mexendo no nosso concreto, só que ele está duro. Nós estamos tentando amolecer o concreto. Então, Como é que a gente trabalha? eu estou aprendendo a olhar, ver, dar nome, sem julgar, nem condenar e tudo. Porque senão, como eu disse, eu me torno muito... Hoje eu fui dormir depois do almoço, aí antes disso eu vi que eu estava com medo. Eu disse, Senhor, eu estou com medo. Eu disse, Senhor, me ajuda, eu estou com medo. Não sei. Aí comecei a pensar, aí é que você olha, você vê, fantástico a tua pergunta. Porque quando eu digo eu estou com medo, eu disse, medo é a porta.
Aí eu vou olhar, ele é formado de várias coisas. Aí é o de quê? Aí eu comecei a pensar, poxa, será que é essa questão do trabalho? Eu começo a enxergar os pontos e eu dormi. E passou. Então, esse medo, ele é formado de vários pontinhos. Quando eu primeiro vi medo, já foi um ponto. Quando eu olhei para o medo, eu comecei a ver outras coisas. Quando eu vi as outras coisas, o medo foi embora. É como diz, a inveja é formada de vários pontinhos. O ódio, Sim, aquele negócio do ódio. a mesma coisa. Então, agora, como eu falo, de vários pontinhos. Naquele sentido que ele falou, que o ódio serve de veneno para o outro morrer. O senhorzinho falou aqui. É uma incompreensão, né? Nossa, que a pessoa vai bebendo ódio, como quem diz, porque ele adoece a gente. Tudo isso que está dentro da gente adoece a gente. E a gente, na verdade, está querendo prejudicar o outro. É o que ele está dizendo, mas está se auto-prejudicando. Entendeu? Por isso que eu estou falando, né? O exemplo de hoje para a gente encerrar é isso. Quando eu vejo uma coisa em mim, eu vejo como pixels. Se eu vejo medo, aí você diz, de quê? Eu vou olhar para ele. Quando eu olhar para ele, ele vai me dizer de quê? Vários pontinhos. Quando eu ver, se transforma. Inveja, eu vejo ela, mas quando eu olho para ela, tem vários pontinhos. De quê, de quê, de quê, de quê, de quê? Ela se desmancha. Então, para a gente encerrar, que Deus nos conceda a serenidade necessária para aceitarmos as coisas que nós não podemos modificar. Coragem para mudarmos aquelas que nós podemos e sabedoria para reconhecer a diferença. E que seja feita a vontade de Deus e não a nossa. Quem espera que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra do caminho você deve retirar. Uma flor que tem espinho você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher.